O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, queridos irmãos e irmãs que vieram diante da palavra de Deus para escutar, aprender e principalmente viver esta palavra. A palavra de Deus, queridos, é tão poderosa e tão forte que é preciso estar preparado para ela. Ninguém assume essa palavra livremente, mas é o próprio Senhor que chama, é o próprio Jesus que atrai para que o homem possa experimentar essa palavra. Tudo tem uma preparação, queridos. Tudo tem assim um aprendizado primeiro para poder vivenciar, experimentar e sentir a força desta palavra. Porque ela pode, meus queridos, como diz aqui na leitura do profeta Jeremias, ela tem poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. É preciso toda uma preparação, um terreno do coração, para que essa força, esse poder, se encaixe, se coloque de uma forma em harmonia com o homem. O homem que é frágil, o homem que é cheio de fragilidades. É preciso uma preparação. Não é sem sentido, queridos, que Jesus preparou os seus discípulos para receber a força, o poder desta palavra. E olhe que muitos deles passaram por dificuldade de compreensão, até mesmo de aceitação. Mas no fim, eles conseguiram, com a graça de Deus, sentir o poder e viver esta verdade que modifica, transforma e que dá vida, meus queridos. É esse cristianismo, queridos, da nossa igreja, é que faz
todo o diferencial de todas as doutrinas, de todas as denominações. Porque nós vamos por um caminho, queridos, não somente da palavra, mas pelo poder do Espírito desta palavra. É claro que muitos de nós ainda estão caminhando ainda pela letra, e não pelo Espírito da letra, mas estão crescendo. Eu vejo em algumas situações que muitos já têm compreensão desta verdade pela fé, mas muitos ainda têm dificuldade de compreender, têm dificuldade de aceitar esta verdade. E eu digo para vocês, querido, todas as vezes que eu falo de dízimo para vocês, que todo mundo pensa que é dinheiro, todo mundo pensa que é metal, é papel, e é totalmente diferente a compreensão. É nesta linha aqui, queridos, que Jesus nos chama e nos dá esse poder, meus queridos, ao homem novo que vive a sua fé, que vive a verdade, não mais apoiado, meus queridos, nas realidades humanas, que lhe não é desvalorizada, muito pelo contrário, ele valoriza as coisas espirituais e ama também. Queridos irmãos, é essa semente que cai no coração do homem, é essa semente que todos nós já compreendemos, pelo menos, que caia na beira do caminho. Vem o inimigo e rouba. Tem aquelas sementes que caem no meio das pedras, é de momento, vão embora. Tem aquelas que caem no meio dos espinhos, as ilusões, a riqueza, o poder, e elas vão embora. Mas algumas sementes caem em terra boa e produz frutos, e já está produzindo. Algumas, como diz o Evangelho, e é verdade, algumas já estão produzindo 30, outras 60, de acordo com a condição desta terra. O que nós devemos aprender hoje, queridos, e experimentar, é esse poder que Deus nos deu, essa semente forte. Se ela é bem cuidada, se ela é bem tratada por nós, muitas vezes, procurando, ela vai produzir frutos. E olha o poder para construir e destruir, para extirpar e para fazer de novo, queridos. Outro dia eu vi um jovem, uma criança, diria assim, talvez de 7, 8, 9 anos, com um terço na mão. Imagine, meus queridos, uma criança com um terço na mão, o poder que ela tem. O que é que ela está fazendo para aquelas outras pessoas maiores que não rezam? Olha o poder que essa criança tinha na mão. E ela estava dando vida, estava destruindo muitas vezes aquela vontade dos adultos que não rezam mais. O terço, por exemplo, que não vão à missa. Olha o poder que essa criança tinha. Porque muitas pessoas olharam para ela. É isso que devemos compreender, meus queridos, que tudo isso está nas nossas mãos. E o que fazemos com ele? Ou queremos somente que a palavra cristão seja colocada na nossa testa, ou católico, apostólico, romano? Só isso. E olha que é uma semente que está sufocada,
pelos espinhos das ilusões, das aparências. A semente tem que cair, tem que produzir frutos mesmo. Frutos de amor, de caridade, de testemunho, de fidelidade, de igreja. Quantas pessoas precisam, meus queridos, desse nosso testemunho? Vocês que vieram hoje aqui, queridos, e participam também pela rede de comunicação, olha o poder que vocês estão demonstrando para aquelas pessoas que estão do outro lado, na televisão. Vocês estão construindo também, meus queridos. E tem gente que não quer aparecer. Não é assim, meus queridos. Nós temos que aparecer e mostrar mesmo. E reconstruir com a graça de Deus. Ou melhor, ou construir o reino de Deus. Procuremos, meus irmãos, abraçar este evangelho novo, que nos dá alegria. Como é bom dar um copo d'água, como é bom, meus queridos, dar um pão. E eu não estou falando aqui de água, H2O, e nem o pão da manhã. Eu estou falando do pão da fé, do testemunho, da fidelidade, do amor, da luz. É esse pão, é essa água que dá vida. É esse o caminho do homem novo, e ele vai produzir frutos agradáveis a Deus. Eis que te dou o poder de construir e de destruir. Destruir as coisas más, principalmente dentro do nosso coração, saindo do nosso comodismo, e reconstruir uma vida nova em uma atividade que dá vida. Procuremos usar, meus queridos, essa graça que Deus nos deu, esse bem maravilhoso que é dar a vida. Lembre-se das palavras de Jesus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. É isso, queridos, quando vocês vêm aqui e mostram, dão testemunho, reconstrução do reino de Deus. Eu te dou o poder para destruir e construir. Não digas que tu és novo, não. Porque Jesus, porque Deus, até dos pequenos, Ele faz um forte. Olha o exemplo daquela criança que eu dei para vocês. Não digam, eu não sei falar, eu não sei ir. Sabem sim, porque ainda não conheceu, não experimentou o amor de Deus verdadeiramente no próximo. Quantas pessoas têm dificuldade de falar diante do altar, diante das pessoas? Eu não te constituí um fraco, apesar da tua fragilidade, eu te torno um forte. Eu estou à tua frente para te defender. Mas vai e anuncia o meu nome aos meus irmãos, aos teus irmãos. Que hoje, queridos, sejamos confortados, fortalecidos de viver o cristianismo, o Cristo que vive e reina em nós e em todos. Esta é a igreja de Cristo, esta é a nossa igreja, a igreja do amor, a igreja do poder. Não esse poder que anda por aí, que diante da primeira tribulação cai, quer fugir. Não, o poder aqui é o poder da fé, é o poder do amor, é o poder de Deus. Que sejamos hoje fortalecidos na nossa fé,
Jesus está aqui, na Eucaristia. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que Jesus prepare o nosso coração e sejamos homens e mulheres verdadeiramente missionários, evangelizadores, construtores do reino de Deus. Quem tem ouvidos, que ouça.